Pessoal, eu sou o professor Fernando Lage, do Centro Universitário Newton Paiva, professor da disciplina Termodinâmica Química. Vamos resolver aqui um exemplo de equilíbrio com reações químicas, em que o foco deste vídeo é mostrar uma aplicação da calculadora programável HP50G. Então, vamos começar aqui. Neste exemplo, eu tenho monóxido de carbono e hidrogênio são alimentados em um reator na razão molar 2:1 a 500 Kelvin e 20 bar, em que a constante de equilíbrio vale 0,00581. Os reagentes são combinados para formar metanol gasoso. Então, aqui está a reação. Letra A, escreva expressões para os números de mols e para a constante de equilíbrio em função da coordenada de reação e da pressão. Letra B, determine a composição de equilíbrio e a conversão reacional. Resolução por tentativa e erro. Então, aqui a gente vai ver que uma das formas de resolver esse tipo de problema é com a calculadora HP50G, que justamente faz esse cálculo de tentativa e erro para a gente. Uma limitação aqui da calculadora HP50G é que a gente tem como resolver esse tipo de problema em método numérico, mas com uma variável. Então, se eu precisar de mais de uma variável, vou precisar de uma planilha Excel ou uma planilha em LibreOffice para resolver esse tipo de problema. Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui com a resolução do item A. Aqui, como eu tenho 2 mols de monóxido de carbono para 1 mol de hidrogênio, eu selecionei uma base de cálculo de 3 mols de alimentação, sendo 2 mols alimentados de monóxido de carbono, 1 mol alimentado de hidrogênio e nada alimentado de metanol. A expressão que a gente utiliza aqui para determinar o número de mols em equilíbrio é número de mols daquela espécie no equilíbrio é igual ao número de mols alimentado mais o coeficiente estequiométrico vezes a extensão de reação, ou coordenada de reação. Coeficientes estequiométricos aqui a gente lembra que eles são negativos para reagentes e positivos para produtos. Então aqui, para o metanol, o coeficiente estequiométrico é mais 1, para o monóxido de carbono, o coeficiente estequiométrico é menos 1, e para o hidrogênio, menos 2. Então, utilizando-se dessas informações, a gente determina o número de mols de monóxido de carbono, que vai ser 2, que são alimentados menos uma vez a extensão de reação, ou 2 menos extensão de reação. Para o hidrogênio, 1 menos 2 vezes a extensão de reação. E para o metanol, simplesmente a extensão de reação. O número de mols total vai ser a soma desses 3 últimos termos, que vai me dar 3 menos 2 vezes a extensão de reação. Aqui, as frações molares são determinadas como o número de mols de cada espécie sobre o número de mols total. Então, o número de mols de monóxido de carbono, 2 menos a extensão de reação. Então, aqui a fração do monóxido vai ser 2 menos extensão de reação sobre 3 menos 2 vezes a extensão de reação. Fração do hidrogênio, 1 menos 2 vezes a extensão sobre 3 menos 2 vezes a extensão. E para o metanol, extensão de reação sobre 3 menos 2 vezes a extensão de reação. A constante de equilíbrio é calculada como um produtório das pressões parciais elevadas ao coeficiente estequiométrico. Então, aqui, essa expressão colocada aqui vale para a resolução de problemas com espécies em fase gasosa. Então, aqui, no nosso problema especificamente, em que eu tenho os coeficientes estequiométricos, mais 1 para o metanol, menos 1 para o monóxido e menos 2 para o hidrogênio, a gente pode escrever aqui a constante de equilíbrio dessa maneira. De forma simplificada, fração molar do metanol sobre fração do monóxido, fração do hidrogênio ao quadrado, vezes 1 sobre a pressão ao quadrado. Lembrando que essa pressão aqui precisa ser aplicada em bar. Então, aqui, agora, substituindo os valores que a gente determinou, então,
eu posso escrever aqui fração do metanol. A fração do metanol é extensão de reação sobre 3 menos 2 vezes a extensão de reação. A fração molar do monóxido de carbono vai ser 2 menos extensão de reação sobre 3 menos 2 vezes extensão de reação. A fração do hidrogênio então, 1 menos 2 vezes extensão de reação sobre 3 menos 2 vezes extensão de reação. Tudo isso elevado ao quadrado. Vezes 1 sobre a pressão ao quadrado. Então, eu ainda posso dar uma simplificada nessa expressão, ficando da seguinte maneira. Então, eu vou eliminar aqui um dos termos 3 menos 2 vezes a extensão de reação. E isso aqui vai ficar como? Extensão de reação vezes 3 menos 2 vezes a extensão de reação ao quadrado Então, aqui lembrando que eu fiz a divisão de frações sobre 2 menos extensão de reação, que multiplica 1 menos 2 vezes extensão de reação. Tudo isso que multiplica 1 sobre P ao quadrado. Muito bem, essa é a expressão aqui que a gente pode determinar a extensão de reação. A constante de equilíbrio é conhecida, 0,00581, e a pressão é de 20 bar. Então, vamos abrir aqui uma calculadora HP50G, em que a gente pode utilizar aqui o aplicativo EMU48 no Windows, ou a gente pode utilizar o aplicativo EMU48 para celulares ou tablet Android e o aplicativo i48 para iOS. Então, aqui o procedimento para a gente resolver esse problema na calculadora HP50G vai ser salvar a equação na calculadora. Então, eu vou fazer da seguinte maneira. Então, eu vou colocar aqui aspas simples. Então, do mesmo modo, vai ter essa interface aqui no Android ou no iOS. E aqui eu vou marcar Equation Writer. Então, aqui, vocês podem ver que quando eu clico direto aqui nos termos, por exemplo, eu clicar direto aqui nessa tecla aqui, eu vou apertar Mode. Se eu for clicar direto aqui, vai ter Apps. Eu tenho uma função secundária branca, em que eu marco Shift branco e a tecla, e eu tenho uma função laranja, em que eu marco Shift laranja e a tecla. Então, aqui para acionar Equation Writer, eu vou marcar Shift laranja e a tecla das aspas simples. Então, eu marquei aqui Equation Writer. Essa aqui é uma forma simples da gente fazer na calculadora HP50G a edição das equações. Então, eu vou colocar aqui K. Lembrando que aqui eu não preciso colocar a mesma forma eu não preciso colocar as mesmas letras, é só uma forma de facilitar aqui para a gente. Então, aqui para escrever qualquer letra, eu vou ter que marcar com alfa e clicar na tecla correspondente. Então, K, e aqui igual. Então,
o igual vai estar aqui. Então, na função laranja, igual. Aí agora eu vou ter a coordenada de reação, vou colocar aqui pela letra E que multiplica. E que multiplica. Vou colocar aqui parênteses agora com shift branco. Parênteses. Três menos 2 vezes a extensão. Então, eu vou apertar aqui para o lado ou marcar aqui nessas setas para selecionar todo o termo. Isso aqui está ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui na tecla y elevado a x e colocar 2. Ok. Marco tudo de novo. Tudo isso dividido por parênteses, 2 menos E, que multiplica 1 menos 2 vezes E, nesse caso aqui é o quadrado. Então, faltou colocar aqui Faltou colocar aqui na nossa equação. Tudo isso que multiplica... Tudo isso que multiplica 1 sobre P ao quadrado. Marco tudo e dou Enter. Depois que eu terminei de montar a equação, eu desloco para depois das aspas simples, clico aqui na função Stock. No Stock vai aparecer essa seta e eu vou dar o nome para a minha equação. Então, eu vou dar o nome aqui, exemplo. Se eu quiser escrever mais de uma letra direto, eu clico 2 vezes em alfa para que alfa fique fixado. Então, vou colocar aqui exemplo. Então, aqui no nosso capítulo 13, eu vou colocar exemplo 13. E dou Enter. Pronto. A minha equação ficou registrada. Agora, para ver essa equação e para resolver ela, a gente vai marcar Shift laranja e Numeric Solver. Numeric Solver. E vou ter a opção Solve Equation. Dou Enter ou dou OK. E vou procurar aqui a minha função. Então, tem aqui exemplo 13, marco OK. Então, eu vou selecionar aqui os valores, eu vou colocar os valores que me interessam e resolver. O que eu preciso aqui? Essa forma aqui da HP50G, esse Numeric Solver, é nada mais do que um método de Newton-Raphson implementado. Então, para resolver aqui nesse método de Newton-Raphson, a gente precisa de um bom saque inicial ou uma boa estimativa para a resposta. Então, a gente pode ver isso aqui a partir da faixa de valores da extensão de reação. Então, vamos olhar aqui para os números de mols. A restrição aqui é que nenhum número de mols pode ser negativo. Então, aqui, olhando para o número de mols de monóxido de carbono, a extensão de reação tem que ser menor ou igual a 2. E aqui, para o hidrogênio, 1 menos 2 vezes a extensão de reação tem que ser menor ou igual a 0. Então, a extensão de reação tem que ser... tem que ser maior ou igual a 0. Então, nesse caso, a extensão de reação tem que ser menor ou igual a 0,5. Então, menor ou igual a 0,5 se sobrepõe aqui ao primeiro caso. Então, a restrição que eu tenho é que a extensão de reação ou coordenada de reação tem que ser menor ou igual a 0,5. Então, aqui um bom saque inicial seria
um valor no meio da faixa. No caso do metanol, a gente vê que essa extensão de reação tem que ser maior ou igual a zero. Então, a extensão de reação tem que estar entre 0 e 0,5. Então, eu vou colocar aqui extensão de reação maior ou igual a zero e menor ou igual a 0,5. Então, eu vou colocar aqui como meu saque inicial que a extensão de reação é igual a 0,25. Então, eu vou colocar aqui os meus valores agora. A constante de equilíbrio 0,00581. A extensão de reação, eu vou escrever aqui o saque inicial 0,25 e a pressão 20. Então, para qualquer uma dessas variáveis que eu quiser encontrar o valor, eu vou chegar nela. Então, aqui eu quero a extensão de reação e vou clicar em Solve. E encontrei aqui a extensão de reação, 0,2101 mols reagidos. Então, resposta, extensão de reação, 0,2101 mols reagidos. Diante disso, a gente pode determinar os números de mols de cada uma das espécies. Então, aqui, o número de mols de monóxido de carbono é igual a 2 menos 0,2101, que vai dar 1,7899 mols. Para o hidrogênio, 1 menos 2 vezes 0,2101. Então, eu posso resolver essa conta aqui também na calculadora HP50G de uma forma simples. 1 menos 2 vezes 0,2101. Então, aqui no computador fica até mais fácil. Você pode digitar os números aqui, fica um pouquinho mais fácil de você fazer do que no celular. Mas, no celular dá para fazer também, simplesmente tocando no seu touchscreen. Então, aqui, 0,5798 mols. Aqui, aqui para agora o metanol, eu tenho 0,2101 mols. Número de mols total vai ser a soma de todos os termos. 1,7899 mais 0,5798 mais 0,2101. 2,5798 mols. A fração molar do monóxido vai ser 1,7899 dividido por 2,5798. Zero vírgula 6938 ou 69%. Fração do hidrogênio 0,5798 dividido por 2,5798. 0,5798 dividido por 2,5798. 0,2247 ou 22,5%. Para o metanol agora, 0,2101 dividido por 2,5798. Eu tenho 0,0814 ou 8,14%. Essa é a composição de equilíbrio. Para você conferir se suas contas estão certas, você pode somar os valores aqui das frações molares e ver se você vai achar próximo de 1. Então, 0,9999, praticamente 1.
Então está tudo ok. Muito bem, essa foi a composição no equilíbrio. Agora vamos ver a conversão reacional. A conversão reacional vai ser mols reagidos sobre mols alimentados. Então eu vou ter uma conversão para o hidrogênio e uma conversão para o monóxido de carbono. Em geral, adota-se como convenção que o reagente limitante vai ser a referência para o cálculo da conversão. Então, para determinar aqui quem é o reagente limitante, eu pego o número de mols alimentado e divido pelo índice. No caso do monóxido, eu tenho 2 sobre 1, 2. No caso do hidrogênio, eu tenho 1 mol alimentado e o índice 2. 1 sobre 2, 0,5. Então, o hidrogênio é o reagente limitante. Então, eu vou fazer a conversão reacional. Então, hidrogênio é o reagente limitante. Então, que será a base para o cálculo da conversão. Número de mols de hidrogênio reagido vai ser o número de mols alimentado, 1, menos o número de mols final, que é 0,5798. Então, aqui eu tenho 0,4202 mols reagidos. A conversão para o hidrogênio, eu vou colocar aqui a letra F. Conversão fracional para o hidrogênio, 0,4202 dividido por 1 mol alimentado. Então, a conversão fracional é 0,4202 ou a conversão percentual 42%. Então, é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês um método adicional de resolução de problemas com a calculadora HP50G. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.